Amém, amados? Vamos sentar na presença de Deus. Giovanni, se prepara. Tem palavra, muita palavra para você abrir. Em nome de Jesus. E tem muita palavra para você ler hoje, igreja. Está preparado? Sim. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 16. Em Mateus, nesse texto, no capítulo 16 do Evangelho, Jesus chega aos seus discípulos e ele faz uma pergunta: que diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: vamos dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Nesse momento, Pedro teve uma revelação. E uma revelação fundamental do Evangelho. E é o que nós precisamos. Pedro tem essa revelação e ele declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi enviado do céu. Deus, o Pai, que nos ama tanto, deu o seu melhor para na cruz tomar o nosso lugar. Essa é a grande troca do Calvário. Ele levou tudo o que era nosso e nos deu tudo aquilo que era dele. Nosso era o quê? O pecado, mas ele nos deu a sua justiça. Nossa era a miséria, a pobreza, mas ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Aleluia! Nossa era a maldição, a condenação, a enfermidade, mas ele se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da condenação, da maldição da miséria, da maldição da enfermidade, da maldição da morte, para que nós hoje possamos desfrutar de toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. Estenda a mão sobre a vida da pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus já te abençoou. Amém? Quantos podem dizer com a mão levantada assim: eu sou abençoado? Quantos podem colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer assim: a bênção de Deus está sobre mim? Diga: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as mãos, prosperará. Onde eu pisar a planta dos meus pés, eu tomarei por herança. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No verso 17, logo em seguida, essa grande revelação que Pedro tem, que é uma revelação fundamental, quando ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para Simão Pedro: bem-aventurado és,
Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue. Você não aprendeu isso na escola bíblica, você não aprendeu isso na sinagoga, você não aprendeu isso dos teus pais, você não aprendeu isso de nenhum mestre sentado aos seus pés. Mas quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Eu tenho feito uma oração nesses dias, e é uma oração que eu tenho feito ao longo desses anos também, mas principalmente nesses dias eu tenho orado com mais afinco, entendendo um pouquinho melhor essa revelação, essa palavra. Eu tenho dito assim: Senhor, dá-me sabedoria. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, dá-me entendimento, dá-me, Senhor, discernimento. Eu tenho dito uma palavra: Senhor, traz luz ao meu entendimento. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê revelação no pleno conhecimento de Cristo, e que o Pai traga essa revelação, e que o Senhor traga luz sobre essa palavra, e o Senhor abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ouça o que eu vou dizer. O Evangelho, ele só pode ser compreendido. Eu disse o que agora? O Evangelho, as boas novas, ela só pode ser compreendida por revelação. Você não vai compreendê-lo simplesmente com a sua mente natural. É preciso luz de Deus, e Deus é luz. Outrora éramos trevas, mas agora também somos filhos da luz. E a Bíblia diz que nós devemos andar como filhos da luz. A lei, queridos, a lei você entende na mente. Todo ímpio, todo homem entende o que é lei. Você se comporta bem e você é abençoado. Porém, quando você não se comporta bem, você se comporta mal, você está arruinado. Aqueles que acreditam que de alguma forma a salvação depende das obras, ou do merecimento, ou da obediência, eles estão pensando o tempo inteiro dessa forma: eu vou fazer o bem para ganhar um pedacinho do céu. Isso é lei, isso não é Evangelho. Ainda precisa de revelação. Só há salvação no Evangelho. Diga isso. Só há salvação no Evangelho. Só há salvação no Evangelho. O Evangelho não consiste em nos esforçarmos para ir até Deus. O Evangelho não é isso. Mas de fato, Deus veio até nós. Isso é Evangelho. Amém? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez, ele veio, ele deixou, diz Colossenses, o esplendor da sua glória, e ele se fez semelhante a cada um de nós. Ele veio até nós, porque nós nunca teríamos condição de chegar até Ele. Vocês estão aqui? Amém. Toda religião é baseada nisso. Como alcançar Deus, ter Deus, ou chegar a Deus, como alcançar a bênção, ou a salvação. Toda religião ensina isso, inclusive a religião evangélica. Mas o Evangelho não nos ensina como chegar lá, e sim como Ele veio e chegou até nós. Aleluia. O Evangelho nos conta sobre a obra daquele que veio
e nos desafia apenas a uma coisa. O Evangelho nos desafia a crer nele, porque todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Porque todo aquele que nele crê jamais será abalado. Porque todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Crê tu nisso? Jesus então disse a Pedro que foi o Pai que lhe havia revelado. E no capítulo seguinte de Mateus, Pedro já havia ganho a revelação, mas Jesus agora sobe com ele, Tiago e João, para um alto monte, e nesse monte Jesus é transfigurado diante deles. Jesus mostra a sua glória a Pedro, Tiago e João. Pedro já havia recebido a revelação e teve agora uma visão. Ele viu com os próprios olhos. De repente, Elias, Moisés chegaram e Pedro fica mais empolgado. E ele sugere que se façam então 3 tendas. E enquanto ele está fazendo a sugestão e pensando, uma nuvem enche aquele lugar. E eles são envolvidos por aquela nuvem. E Deus, Pai, que havia dado revelação a Pedro, agora fala na nuvem e diz, vamos ler o capítulo seguinte, Mateus 17, versículo 5. Aleluia. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, o que essa voz dizia? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, a ele ouvi. Isso é Evangelho, irmãos. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outra versão diz, em quem tenho todo prazer, a ele ouvir. Primeiro, Pedro teve uma revelação. Não foi carne, não foi sangue que te revelou. Depois, ele viu Jesus transfigurado. E agora, ele ouviu o próprio Deus falando. Isso é o máximo de revelação que alguém poderia ter. Ele entendeu com o coração, viu com os olhos e ouviu o testemunho do Pai. Não tem como não entender depois disso. A Bíblia então relata que quando eles desceram da montanha, veio um cobrador de impostos do templo e perguntou a Pedro se o seu senhor não pagava impostos. Ao que Pedro respondeu muito rápido, dizendo, meu mestre paga tudo. Ou seja, ele queria dizer que seu mestre era uma pessoa honesta, que seu mestre era uma pessoa correta, que seu mestre era cumpridor da lei. Entretanto, ao chamar o Senhor de mestre, ele se esqueceu da revelação que ele havia recebido. Jesus é o Filho do Deus Filho. Quando ele entra na casa onde o Senhor estava, Jesus, isso é tremendo, se antecipa perguntando a Pedro, Mateus 17, 25, de quem os nobres
e os reis cobram impostos dos de fora ou dos filhos? E Pedro respondendo, disse: o que Pedro diz? Verso 26. Respondendo Pedro: dos de fora, dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Amém. Aleluia. Jesus então afirma que os filhos estão isentos, e naquele momento a ficha de Pedro cai. Mesmo depois de ter tido revelação, recebido a visão e ter ouvido Deus dizendo, Pedro não conseguiu aplicar a verdade na circunstância de forma correta. Eu não sei como alguém quero que você entenda o que eu vou dizer. Eu não sei como alguém pode ser contra a graça. Eu não sei como que alguém pode ser contra a graça de Deus abundante e transbordante. Eu preciso admitir, queridos, que a Bíblia realmente usa essa expressão hiper para descrever a graça de Deus. Na verdade, não é uma expressão, mas um prefixo. Romanos capítulo 5, versículo 20, vamos ler. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, hiper abundou, super abundou a graça. Onde abundou o pecado, super abundou a graça. A palavra suprema, no original grego, é hiperbalo, que significa supremo, algo que está acima de qualquer descrição. A riqueza da graça é suprema. A riqueza da graça, ela transcende o nosso entendimento, ela supera as nossas expectativas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Mais uma vez, nós vamos ver o prefixo hiper sendo usado. Não há como descrever a graça de Deus sem dizer que ela é hiper, super abundante. O texto diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Transbordou, porém, a graça de Deus. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está debaixo dessa hiper graça, super abundante graça, super abundante, super abundante. A palavra transbordou no grego aqui é hiperpleanazo, que significa transbordante. O prefixo hiper significa, tanto em português como em grego, acima, além, exagerado, em excesso. E é usado muitas vezes no Novo Testamento, queridos, para descrever a graça de Deus. E por que então não deveríamos ser hiper sobre a abundância da sua graça? Eu quero compartilhar com vocês agora, nesses minutos, alguns versículos
Por isso que eu disse para o meu irmão, para ele se preparar hoje. Eu quero compartilhar alguns textos do Novo Testamento que falam sobre a graça. Amém? Primeiro texto, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Eu queria que vocês lessem todos esses textos comigo. Forte. Amém? Tem uma canção nesse texto aqui que poderíamos qualquer dia cantar. Olha só, gosto desse texto. Ora, vamos lá? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Cantamos aqui nessa noite: aperfeiçoa-me. Suba perante ti o meu louvor. Deus é o Deus de toda a graça. Amém? Diga: o meu Deus é o Deus de toda a graça. Mais forte, precisa ter convívio isso aqui. Vamos lá. O meu Deus é o Deus de toda a graça. Aleluia. Muitos até querem dizer que Ele é o Deus de todo o juízo. Muitos até querem dizer que Ele é o Deus de toda a condenação. Mas na verdade, Ele é o Deus de toda a graça. Isso desmistifica um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus mal-humorado. Ele é um Deus feliz por você, que está debaixo da graça. Deus está feliz com você aqui nessa noite. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Só isso, vamos lá. Quero que você olhe para alguém e diga assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus multiplique a graça sobre você. Que Deus multiplique a paz sobre você. Lembra quando eu falava aqui, queridos, que depois da graça, a coisa mais importante na minha vida era a paz. Viver em paz, queridos, como diz aquela propaganda, não tem preço. Não é verdade, irmão? Viver em paz. Nós, aleluia, eu quero que vocês virem, nós já temos uma graça rica. Nós já temos uma graça transbordante. Nós já temos uma graça superabundante. Mas o Senhor deseja que essa maravilhosa graça nos seja ainda mais multiplicada. A pergunta é: como isso acontece? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como que isso acontece? Olhe para mim. Quanto mais você conhece o Senhor, mais graça vai sendo multiplicada sobre a sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cantamos isso aqui quase todos os domingos, nesses últimos anos. João, capítulo 1, versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 15, diga: Jesus é o Verbo de Deus, o Verbo vivo, que se manifestou em carne para destruir e para desfazer com todas as obras do diabo na minha vida. Amém? Diga: estou debaixo da graça. O Deus que se fez carne, disse o quê? Você ouviu, né? O Deus que se fez carne não é cheio de ira. O Deus que se fez carne não é um Deus cheio de condenação. Ele não veio para punir, ele veio porque ele é cheio de graça. Na verdade, ele é o Deus transbordante de graça. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz que a graça disponível é mais do que suficiente para todos nós. O texto diz em Romanos 5, vamos lá? Vamos fazer esse tour aí. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 17. Nós cantamos isso aqui. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você recebe abundante graça, você pode reinar em vida. Por que alguém não iria querer reinar em vida? Eu quero reinar em vida. Paulo está dizendo que a maneira que você reina em vida é reinando sobre o pecado, é reinando sobre a doença, é reinando sobre a miséria, é reinando sobre o diabo, através da abundante graça que há na sua vida. Quando você crê que a graça é abundante, então está dizendo que a graça é hiper. Amém? João 1,16. Olha só o que esse texto diz. Evangelho de João 1,16. Vamos lá? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Nós estamos debaixo da graça. Aleluia. Para compreender a ideia, queridos, de receber, diga: graça sobre graça. Faça assim, diga: graça sobre graça. Quantos aqui já foram para a praia? Quantos já ficaram ali à beira da praia e as ondas vieram aos seus pés e voltaram? E uma outra onda veio e ela voltou, e outra veio logo em seguida.
Quantos já experimentaram isso? Imagine que você está na praia e uma onda vem em sua direção. Amém? E uma onda vem em sua direção. Isso é graça. A graça veio em nossa direção. Não tem como, queridos, não entender isso que eu vou dizer agora. Nós somos salvos pela graça. A graça veio em nossa direção. Mas ela não parou. Então a segunda onda vem e encontra-se com essa primeira que está vindo e se sobrepõe a ela, e depois uma terceira onda vem atrás e se sobrepõe a essa, de maneira que as ondas vão sempre se sobrepondo uma às outras. Isso é graça sobre graça. É muita graça. E eu quero receber da plenitude de graça sobre graça. Romanos 5, versículo 2. Vamos ver? Por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a essa graça pela fé. Fique firme na graça, irmão. Fique firme na graça, igreja. Fique firme na graça, jovem. Fique firme na graça, homem. Fique firme na graça, mulher. Fique firme na graça, servos e servas. Pela fé. Olha para mim. Não espere sentir coisa alguma. Simplesmente creia de todo o teu coração que agora mesmo, nesse exato momento, você está debaixo do favor imerecido do céu. Aleluia. Romanos 5,15. Vamos ver? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus, ouça o que eu vou dizer. A graça de Deus. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. A graça de Deus transborda sobre nós. A expressão usada para descrever a graça é sempre rica, é sempre abundante. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Vamos ler? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. O
próprio Evangelho é chamado de Evangelho da Graça. Se a mensagem não está saturada de graça, ouça, não é Evangelho. Pode ser uma boa oratória, pode ser um bom sermão, mas não é Evangelho, se ele não estiver saturado da graça. Efésios 2, 5 e 8. Por isso fiz questão de cantar algumas músicas relacionadas a tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos lá. Efésios 2, 5 e 8. Nós cantamos esse canto. Vamos lá. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. 8, 5, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ouça o que eu vou dizer. Ouça. Vai entender. Só há salvação pela graça. Não existe salvação de outra forma. Se os pregadores estão pregando qualquer outra mensagem, não há meio dos ouvintes serem salvos. Porque a salvação é somente pela graça. Se os pregadores estão o tempo todo pregando aquilo que o homem precisa fazer, isso não é graça. Porque não resulta em salvação. Graça. Diga isso. Graça. Diga, graça é o que Deus faz, não é o que eu faço. Diga, graça é Deus vindo até nós, e não nós indo até Deus. Diga, a graça é Deus nos dando, e não nós dando algo para Deus. Isso não é graça. O centro do Evangelho é vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O centro do Evangelho é: venha e receba. Alguns pregadores estão sempre dizendo que você deve dar algo a Deus para então receber alguma coisa em troca, mas isso não é Evangelho. Pois o Evangelho da graça é você indo a Deus para receber, mesmo sem merecer. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos lá? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa graça é maravilhosa. Não apenas salva, mas nos ensina
a dizer não para o pecado. A grande acusação contra o Evangelho da Graça é de que essa graça leva-nos a pecar. No entanto, isso é de uma ignorância monstruosa, pois a graça nos ensina a viver vida santa e piedosa, diz o texto da palavra de Deus. A verdadeira graça, ouça, a verdadeira graça nos dá vitória. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Essa parte primeiro, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A falta mais grave é separar-se da graça de Deus. Quando você se separa, os membros da sua igreja, quando você separa os membros da sua igreja ou os seus discípulos da graça, você está indo contra o Espírito de Deus. Romanos 5:20, nós já lemos, eu vou ler aqui agora novamente, nós já lemos esse texto, eu vou ler. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa desse versículo, muitas pessoas interpretam que a graça é só para o ímpio, para que ele possa receber a salvação. Ou seja, quando você vai e se converte, você ganha a graça, você é salvo pela graça. Mas depois que você está na vida da igreja, o pau vai quebrar em sua cabeça e não haverá mais nenhuma graça. Isso é uma mentira. Nós somos salvos pela graça, sim. E depois vivemos nessa graça, sim. E estamos debaixo da graça, sim. Romanos 6,14. Vamos ver? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. 30 anos dentro da vida da igreja, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Um ano dentro da vida da igreja, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você chegou ontem na vida da igreja, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você pode estar 50 anos na vida da igreja, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Amém? Muitas pessoas ficam preocupadas com o fato de que, se pregarmos a graça ao crente, ele vai chafurdar no pecado. No entanto, o pecado, diz o texto, não terá domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça. É um decreto. O pecado não terá domínio sobre vós.
Esse é um decreto divino, pois não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Quem não consegue se livrar do pecado é porque ainda está na lei. Não estou dizendo que tal pessoa não seja salva, mas ela não entendeu a graça, por isso ainda vive na lei. E no dia em que ela compreender a graça, espontaneamente ela vai viver em santidade. Só há santidade aonde há graça de Deus. Atos capítulo 13, versículo 43. Aleluia. Vamos ver? Vamos lá? Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar aonde? Na graça. Essa mensagem é antiga, irmãos. Essa mensagem é muito antiga. Nós precisamos perseverar, porque somos acusados, caluniados, mentem ao nosso respeito e falam coisas negativas a respeito da graça. Mas a minha palavra para você hoje é a mesma de Paulo e Barnabé: persevere na graça. Aleluia. 1 Pedro 1,13. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler juntos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Devemos colocar a nossa esperança completamente na graça. Aqueles que confiam em seu próprio merecimento, em sua justiça própria, não conseguem permanecer firmes no dia da adversidade. Todavia, quando esperamos inteiramente no favor imerecido, na graça, somos fortes no meio das batalhas. Aleluia. Preste atenção agora nesse texto, Hebreus 13, versículo 9. Preste atenção nesse texto. Não nos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale, o que conta, é estar com o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Queremos aprender muitas coisas e queremos nos envolver com muitas teologias e filosofias, coisas aparentemente profundas e complexas, mas o autor de Hebreus, ele diz que o que vale mesmo, o que conta, é ter o coração confirmado na graça. 2 Pedro 3,18. Vamos lá? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. A graça, ela pode ser multiplicada em nossa vida, mas agora vemos que podemos até mesmo crescer nela. Você cresce na graça
quando você avança em conhecimento e revelação. Somos todos discípulos, somos todos alunos da escola da graça. Estamos aprendendo. A cada dia nossos olhos se abrem, e eu espero que nessa noite Deus esteja abrindo os nossos olhos para ver coisas que não percebíamos antes. 1 Pedro 5,12. Olha só, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aleluia. Vivemos, queridos, nós vivemos um tempo em que os cristãos vivem uma mistura nociva de lei e graça. Não existe nenhuma igreja que pregue somente lei, mas eles pregam uma mistura. O problema dessa mistura é que não se trata da genuína graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, 1 diz, vamos ler? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha a mensagem da igreja primitiva. Olha a mensagem da igreja primitiva, dada uns aos outros. Aqui é Paulo ministrando a Timóteo. É isso que nós temos que ministrar. Fortifica-te na graça, persevera na graça. Você não está debaixo de maldição. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus vai reverter essa situação, porque Ele já te abençoou. Deus está no centro de tudo. Deus está no comando. Deus está com as rédeas dessa situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus já te abençoou. Deus está te prosperando. Deus está te curando. Deus está te libertando. Deus vai abrir as portas que você precisa que sejam abertas. Porque o Evangelho fala isso, que Ele é o Deus que abre as portas que Ele abre ninguém fecha. A graça de Deus está em Jesus Cristo, e nessa graça podemos ser fortalecidos. Você provavelmente já percebeu que alguns crentes parecem experimentar muito mais favor do que outros, e eu acredito que isso ocorre porque eles descobriram a chave para acessar o favor de Deus. Romanos 5:2. Olha só. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Para obter acesso ao seu computador, para obter acesso à sua conta bancária, você precisa de uma senha. Para obter acesso e aumentar o favor, quantos querem isso? Para obter acesso
e aumentar o favor imerecido de Deus, a senha ou a chave que precisamos ter é a fé. Fé para acreditar que você é. Eu quero que você viva. Você precisa ter essa fé para acreditar que você é altamente favorecido. Eu não mereço e Deus me dá. Amém? Diga isso. Eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço, mas eu tenho o que Deus me deu. Isso é graça, irmão. Eu não mereço e Deus me dá. Quantos querem mais? Eu quero mais. Quantos querem mais? Esse é o ano dos milagres sem precedentes. E uma palavra como essa nessa noite, queridos, é para desatar milagres na sua direção. É para fazer você ver coisas que você vai lembrar dessa palavra. Eu não mereço mesmo, como o pastor disse naquela noite, mas Deus me deu. Eu nem imaginava que eu pudesse ter isso. E olha só, não é que desatou. Eu não imaginava chegar aonde eu cheguei. E cheguei por causa da graça. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: não esqueça, você está debaixo da graça. O favor de Deus está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé e aplauda a palavra de Deus nessa noite. E diga: eu sou